Barbosa solta o verbo e faz fortes declarações sobre a atual situação do Botafogo. Pois é, o nosso zagueiro saiu na mídia e falou aí bastante sobre a situação atual do Botafogo, sobre como vem o Botafogo, como ele vem lidando com essas derrotas e falou bastante sobre toda a situação envolvendo o nosso clube neste início de temporada. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Além disso, vamos falar também sobre o Botafogo de olho na base do Galo e eu vou te mostrar o porquê. E vamos falar também, é claro, sobre muitos assuntos interessantes, como por exemplo, a questão do Botafogo lucrando bastante com venda de jogadores. Olha só quanto tempo a gente não via isso. E também, é claro, todos os detalhes sobre o Botafogo e a questão do Brasileirão que está por vir, de como o Botafogo está se preparando e muita coisa interessante no vídeo de hoje. Então, vem comigo, esse aqui é o Café do Fogão um pouco mais tarde. Não, na verdade já é o almoço do Fogão, né? Então, solta a intro, editor. Almoço do Fogão. Muito boa tarde, começando mais um vídeo aqui, agora do Almoço do Fogão, né? Meu nome é Gabriel, é um prazer estar com vocês em mais um vídeo do nosso glorioso, sobre o nosso glorioso, aqui no canal Fogão do Meu Coração. Quero pedir seu like, que você deixe aí seu comentário, seu like, né? E participe aqui do canal, vamos bater recorde de likes. Será que a gente consegue 1.500 likes no vídeo de hoje? Taca o dedo nesse like e ajuda a gente, além de tacar aí nos comentários o foguinho para eu curtir seu comentário. Tem como você comentar e deixar seu like? Muito obrigado. Vamos começar a falar aqui sobre o nosso Botafogo. Bom, Botafogo tá de olho na base do Atlético Mineiro. E como assim, cara? Isso porque o Botafogo tem buscado alguns profissionais do Atlético Mineiro. São dois exemplos disso. São esse que está na sua tela, né? Que é nada mais, nada menos que o Denis Diletoso. Sim, ele é coordenador de captação de base do Atlético Mineiro. O que ele faz, cara? Ele, fica de olho na base e buscando ali jogadores que podem ser promessas, que são promessas, na verdade, e podem somar bastante no time principal. Então, ele vai atuar em conjunto com a nossa segunda contratação da base do Atlético Mineiro, que é nada mais nada menos que Erasmo Damiani, que é esse cara aí que tá na sua tela agora. Então os dois estão chegando no Botafogo para fazer um desenvolvimento das categorias de base, visando fortalecer aí novos talentos no Botafogo. O técnico tem se mostrado aí claramente satisfeito com a base. Ele não deu nenhuma declaração sobre isso, mas as movimentações dele no mercado da bola e nos bastidores mostram isso, cara? Já tá trazendo a galera aí do Atlético Mineiro. Devem ter avaliado que a base do Atlético Mineiro é uma boa base, que tem bons profissionais e trouxe aí, o Erasmo Damiani para assumir a coordenação geral da base do Botafogo e também o Dileto aí, o Diletoso, como parceiro estratégico na busca por novos talentos e na estruturação de todo o conjunto, de todo o processo aí de captação de jovens jogadores para a base do Botafogo. A dupla trabalhará aí em sintonia para garantir que o Botafogo continue sendo um celeiro de grandes jogadores. Celeiro este que está mal aí nos últimos anos, cara? O Botafogo tem revelado muito poucos jogadores e jogadores que a gente revelou aí, pouco se destacam no mercado europeu, assim, de prateleira A, daquela primeira prateleira. A maioria fica aí na segunda prateleira, A gente bota, por exemplo, vamos pensar em alguns jogadores aqui que o Botafogo revelou ultimamente. Vitinho, segunda prateleira. Paul Dória, México. Então, assim, eu nem lembro de tantos. Então, assim, o Botafogo realmente tá muito mal nessa questão de revelar jogadores, tá querendo fortalecer a base e tá apostando aí na experiência, do Diletoso, do Atlético Mineiro, que é visto como um trunfo para o desenvolvimento do projeto aí do Botafogo, e também na questão aí também no Erasmo Damiani, esses dois que eu te mostrei agora, que chegaram para assumir a base do Botafogo. Vocês gostam da base do Atlético? Vocês acham que esse profissional pode fazer diferença? Deixem aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Tá aí os dois aí, que eles tenham uma ótima caminhada ao longo aí da sua jornada dentro do nosso glorioso Botafogo, que não tá revelando grandes jogadores, mas tá vendendo bem os jogadores que aqui tem chego, que aqui tem brilhado. Então, um deles é o Luiz Henrique. O Botafogo vendeu o Luiz Henrique
para a Rússia, né, para o Zenit, e não foi só o Luiz Henrique, vendeu outros vários jogadores, né? O Botafogo com isso lucrou aí mais de 500 milhões, cara, mais de 500 milhões em vendas, e é o segundo clube do Brasil que arrecadou com mais valor, né, em venda de jogadores na primeira janela, tá? O Glorioso obteve aí, na verdade, desculpa, é um erro aqui de informação, falei rápido aqui, deu um erro. O Botafogo, ele investiu quase 400 milhões e lucrou mais de 280 milhões, tá? Então 280 milhões foi o valor que o Botafogo lucrou com vendas, tá? Eu tava com 500 milhões na cabeça porque o Botafogo investiu 500 milhões, né? Cara, que valores absurdos, astronômicos. E o Botafogo lucrou mais de 280 milhões em vendas, tá? Só o Luiz Henrique para o Zenit foram 33 milhões de euros, tá? Além do Luiz Henrique para o Zenit, o Botafogo também vendeu o Júnior Santos, o Tiquinho, o Carlos Alberto para o Sport, que foi uma negociação um pouco menor, mas que, cara, também entra alguns milhões ali. O primeiro lugar ficou com o Palmeiras, que foi 313 milhões, né? O Palmeiras vendeu o Vitor Reis para o Manchester City, por exemplo, por 37 milhões de euros. Tá? Então o Botafogo aí é o segundo colocado com 280 milhões de reais em vendas de jogadores, tá? Para ter uma ideia, o terceiro colocado, que é o Internacional, tá ali com cerca de 140 a 141 milhões de reais. Então é praticamente aí quase que o dobro, praticamente o dobro do segundo colocado. Então o Botafogo voltando a lucrar bastante com jogadores, isso sem a base, né, cara? Lucrando, vendendo jogadores que estavam jogando aqui com uma idade já mais avançada, né? Foram jogadores que chegaram aqui no Botafogo de outros clubes, né? Jogadores, às vezes, acima de 30 anos, como é o caso do Tiquinho. O Luiz Henrique é mais novo, mas foi revelado no Fluminense, enfim. Então o Botafogo lucrando com revenda de jogadores, né? Com os jogadores que ele já tinha buscado no mercado anteriormente. A nossa base não nos deu um lucro absurdo, o Botafogo não tem revelado ninguém, por isso a esperança desses dois profissionais do Atlético Mineiro darem uma guinada na nossa base, darem uma guinada no Botafogo. E, né, em paralelo à situação de vender aí quase 300 milhões de reais, agora sim, 500 milhões de reais. O Botafogo investiu 500 milhões de reais, então o Botafogo gastou 500 milhões de reais em 11 reforços para essa janela. Foram eles Léo Link, Marçal, Jair, Davi Ricardo, né? O Marçal voltou, né? Enfim, Davi Ricardo, Wendel, Santi Rodrigues, Arthur, Natan Fernandes, Juan Cruz, Elias Manuel e o próprio Jefinho, que também o Botafogo pagou aí ao Lyon, né? Para ter ele de volta. Então foram 11 jogadores. E dois aí conhecidos, né, que foi o Marçal e o Jefinho, né, e 9 jogadores novos. Cara, o que você achou da primeira janela do Botafogo? Deixe aí nos comentários. Particularmente, eu acho que tiveram alguns erros aqui, assim, por exemplo, o Juan Cruz é um cara que pode somar ao Botafogo, eu não vou julgar, o cara teve poucas partidas ainda, mas talvez ali, pô, quase 50 milhões nele, não sei se eu investiria. Temos bons nomes como o Wendel, que ainda vai chegar, e o Santi Rodrigues, além do Arthur, que apesar de não ter desempenhado tão bem ainda, eu tenho esperança, mas acho que, assim, tem alguns nomes aqui que tem que se provar muito, né, para mostrar alguma coisa. O Elias Manuel, por exemplo, né? O próprio Natan, que vem do Grêmio. Então, assim, não sei se o Botafogo foi certeiro. Vamos ver, né? Mas com certeza o Botafogo deve ter que buscar soluções na segunda janela, até porque, na minha opinião, ainda faltam algumas peças. Mas e você? O que você acha? Deixe aqui no comentário a sua opinião e, é claro, né, taca aí também o seu like, taca o seu like para você ajudar aqui a gente bater aquela nossa metinha de 1.500 likes, valeu? Bom, vamos falar agora sobre Barbosa. O Barbosa deu essa declaração, ó, vamos ler juntos. Eu caí e eu me levantei. Eu caí e eu me levantei, não importa qual obstáculo eu tenha na minha frente. Toda a minha vida foi assim e não vai mudar. É difícil. Muito difícil enfrentar e assimilar a derrota, mas infelizmente é uma das possibilidades dentro desse esporte. Não há nada que eu odeie mais na vida do que sentir aquele sentimento horrível de derrota. Por isso, da minha parte, de onde quer que me toque, tentarei entregar mais do que o máximo para poder reverter esta situação em que nos encontramos hoje. Não foi o início de ano que sonhamos, pelo qual trabalhamos e suamos desde 14 de janeiro, mas sei que tudo passa. Sei que vamos reverter este momento, sei que o grupo os representará novamente, como o Botafogo merece, e que o Botafogo voltará onde deveria estar, no topo, fazendo até uma alusão ali ao que foi colocado na faixa da torcida, né, no último jogo, que o Botafogo deveria sempre estar no topo. Barbosa, que foi um dos principais
jogadores que cometeram falhas, né, no último jogo contra o Racing, né, na final da Recopa, não tem como negar, não veio tão bem, inclusive deu uma criticada na diretoria e depois pediu desculpa com essa questão de demora de apresentar treinadores, demora de buscar reforços. Então o Barbosa está bem abalado mentalmente com essa situação de início de ano do Botafogo. É o que eu falo, esse erro de planejamento do início do ano, apesar de, na minha opinião, eu conseguir perdoar o Textor pelo que ele conquistou no passado e pelo que ele tem transformado o Botafogo, e a gente sente, né? Pelo menos eu sinto que ele realmente gosta do Botafogo e tem prazer em estar aqui, mas esse início de ano pode ferrar a mente da torcida e de alguns jogadores. E isso tem acontecido e o Barbosa é um claro caso, né, sobre essa situação de jogador que ficou com o psicológico abalado devido à falta ali de estruturação do Botafogo neste início de temporada. Mas importante saber que ele entende essa situação, que ele posta isso, né, deixa isso claro para a torcida, ou seja, ele está incomodado, ele quer melhorar e com certeza ele tem aí um ânimo a mais agora com a chegada do Renato Paiva, com a chegada de alguns reforços. Então espero que o Barbosa dê a volta por cima. O que você acha aí do Barbosa? Deixe nos comentários a sua opinião. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, falando um pouquinho sobre a base e os novos reforços dentro da gestão da base que teremos, né? Esses dois profissionais que vieram do Atlético Mineiro, também falando do Botafogo batendo recorde em vendas de jogadores, né? E também batendo recorde em compra de jogadores. O Botafogo realmente está movimentando muito dinheiro no mercado do futebol brasileiro. E é claro, não poderia deixar de falar dessa declaração forte do Barbosa sobre o incômodo que ele está sentindo com o Botafogo neste início de temporada bem abaixo do que a gente esperava. Bom, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Meu nome é Gabriel, foi um prazer atualizar vocês sobre o nosso Botafogo. E é isso, curta o carnaval com responsabilidade, tamo junto e até a próxima. Fico por aqui, mais tarde tem mais um vídeo aí atualizando vocês sobre tudo que vai acontecer daqui até a parte aí da noite. Valeu? Tamo junto, um grande abraço e fui!